Boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda a essa live. Hoje eu espero não me estender muito, mas ela vai trazer muita clareza pra gente em algumas coisas. Boa noite, Fernando, principalmente no que se refere ao propósito de vida, né? Porque algumas situações da nossa vida a gente sabe, tem aquele desejo, recebe aquele chamado, mas parece que as coisas estão meio que travadas na sua vida. E aí, boa noite, Mônica. E aí a gente não percebe por quê. E eu vou trazer algumas metáforas para que vocês consigam compreender. Então, gente, tudo tem um propósito na vida. Por mais difícil que seja o caminho, por mais complicado, por mais desafios que a gente passe na nossa trajetória, tudo tem um caminho. E às vezes, por conta da nossa ansiedade, da nossa pressa, a gente acaba não observando o trajeto, né? A gente acaba não aprendendo o que tem que aprender para chegar naquele objetivo final. Gente, está tendo uma festa de aniversário aqui embaixo, então, de criança, então tem muito barulho. Eu fechei tudo aqui, tentei isolar, mas eu espero que não atrapalhe aqui o áudio da nossa gravação. Então, gente, justamente por conta da pressa, da ansiedade, parece que as coisas ficam meio que travando o nosso caminho, mas é como se você não prestasse atenção no que você tem que aprender para você atingir um objetivo final. E quando você começa a perceber isso, cada acontecimento que acontece com você, cada situação que você vivencia, você não é que tem que ter, mas você vai acabar passando por um aprendizado nessa situação. Só que às vezes a gente está tão ansiosa em querer aquele resultado no final que a gente não aproveita as coisas que vão acontecendo e que vão contribuir para que o seu acesso a isso seja mais fácil, e quando você chegue lá, você não precise voltar degraus. Degraus é ótimo. Lembrei agora de uma moça que eu ouço, né? Acho que Fernando sabe quem é Kelly Moraes, que uma vez ela falou errado degraus, sei lá como que ela falou, e foi o que bombou o vídeo dela, né? Mas eu não falei errado de propósito. Então, gente, tem coisas que sempre vai te desafiar e isso não é ruim. Isso ajuda no seu processo. E se você estiver presente, se você começar a assimilar tudo isso que vai acontecendo no seu trajeto, você vai chegar lá com muito mais confiança, com muito mais clareza, com muito mais certeza do que você quer. Porque uma coisa é fato, se nascer um desejo no seu coração, se você receber um chamado, com certeza isso tem que acontecer na sua vida. Se não acontecer na sua vida, é porque você não está permitindo o seu processo de aprendizagem. Você está impedindo a sua lapidação. Por que eu estou falando isso? Porque é um exemplo do diamante. O diamante, ela é uma pedra bruta. Para que ela se transforme no diamante, né, ela vai sendo lapidada, e isso demora um tempo, isso requer tempo. Então todos os nossos desejos, todos os nossos chamados, todos os nossos propósitos também vai exigir um certo tempo de preparação com você. Boa noite, Claudinha. O Wilton é Wilton. Se for pelo W igual da minha mãe, eu chamo Wilton, mas pode ser que seja o Wilton. Então, gente, no mesmo processo do diamante, quando você vê um diamante, ele já está lapidado, ele já está na joia perfeita, na pedra preciosa. Mas antes dele se tornar isso, ele era uma pedra bruta. E aí você imagina que você agora é uma pedra bruta. E você precisa ser lapidado para que você esteja preparado para quando você conseguir chegar lá, você consiga lidar com as situações. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2012, eu tinha uma vontade muito grande de ter o meu canal no YouTube.
E eu acredito que eu não estava preparada. E aí eu sempre queria alguém para ter uma parceria comigo para montar esse canal. Olha só, depois eu entendi por que eu não estava preparada. Porque se eu tivesse alguém para compartilhar, se eu recebesse críticas, independente se fossem negativas, destrutivas ou construtivas, eu teria alguém para dividir isso. Porque se eu abrisse esse canal na época que eu tinha um pensamento onde o ego era o que estava tomando de conta, né? Então eu talvez não fosse aguentar as críticas que eu fosse receber das pessoas. E aí o que ia acontecer? Eu poderia travar e não querer mais continuar, né, no meu processo, ou eu iria desistir e procurar outra coisa para fazer, né? Eu ia inventar uma justificativa para que eu não fizesse mais isso. Por quê? Porque eu não estaria preparada. Porque eu não estaria preparada para ouvir as críticas, para ser apontada, porque vocês sabem, quando a gente começa a expor o nosso conhecimento na internet, é muito taxado, algumas pessoas criticam. Graças a Deus, eu consigo contribuir muito mais com essas pessoas, com as pessoas que realmente vêm e me agradecem, do que as pessoas que me criticam. Só que as pessoas que me criticam e que me julgam, para mim é indiferente, gente, porque eu acredito que ela ainda não está preparada para o que eu tenho para dizer, para o que eu tenho para contribuir para a vida dela. Boa noite, Sabrina. Gente, olha só, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, ó, aqui onde está escrito tudo na vida é um propósito, aperta aí, já se inscreve, já começa a seguir aqui o nosso canal. Quem ainda não sabe, eu também tenho um canal no YouTube, que é o mesmo nome desse daqui, Seja Grato Sim, que lá eu também coloco muitos conteúdos. A maioria dos conteúdos que está aqui eu levo para lá, mas a maioria dos conteúdos que estão lá eu não trago para cá, porque pela formatação de vídeo mesmo, pela dificuldade de estar tendo que baixar e vir para cá de novo, e às vezes o Instagram não deixa a gente colocar o vídeo direto, a não ser que seja gravado, então, mas tem muito conteúdo lá, tá bom? Então, gente, começa a perceber você como um diamante, mas agora você é uma pedra bruta. E aí talvez você não esteja preparada para que os seus desejos se realizem nesse momento. Já imaginou se eu tivesse um sonho de ser uma grande executiva de uma empresa, e aí eu começo a trabalhar nessa empresa e eu quero isso muito rápido, sem ter que aprender todo o processo, passo a passo, o que é que eu preciso saber de gestão administrativa, de gestão de pessoas. Se eu não tivesse conhecimento e conseguir chegar lá, eu vou voltar, não tem para onde correr. Isso, gente. Também aperta aqui no aviãozinho, ó, e compartilha com pelo menos mais umas 5 pessoas. Se cada um de vocês compartilhar com mais 5, a gente já triplica a quantidade de pessoas que estão aqui. Então, gente, às vezes pode ser que as coisas não aconteçam na rapidez que você gostaria. Mas por quê? Porque você não está aproveitando o trajeto, o percurso, as situações que fazem com que você seja lapidado com muito mais rapidez, e assim você atinge o seu objetivo. Então tudo requer o quê? Estar presente no momento presente. Você está no aqui e agora, né? Não é à toa que eu sempre trago isso nos desafios, nas lives que eu faço, no conteúdo do YouTube. Eu sempre trago isso, porque você começa a desenvolver consciência. A partir do momento que você tem consciência, você começa a perceber, opa, aqui, o que eu preciso aprender com essa situação? O que é que isso vai me ajudar para que eu chegue no meu objetivo, e de lá eu só vá galgar caminhos maiores e não acabe retroagindo. Então esse processo é fundamental, e cada situação que acontece na sua vida tem um propósito. Tenha certeza disso. Vamos ver aqui, eu anotei todos os tópicos para não esquecer, tá bom, gente? Então, como eu já falei antes, se você tem um sonho,
Se Deus permitiu que esse sonho entrasse em você, então é porque você tem esse chamado. E se Ele permitiu, se você conseguir prestar atenção nos propósitos que a vida te dá, você vai alcançar esse sonho. Mas tudo tem um processo. Lembra da história de José? José da Bíblia? Ele recebeu, né, através de um sonho, que ele seria o rei do Egito, né? E ele sabia, porque ele tinha esse desejo. Ele recebeu esse chamado, ele tinha certeza que ele ia um dia governar o Egito. Mas ele não se acomodou, ele passou por todo aquele processo, por todo aquele sofrimento, por todas aquelas aprovações. E o que isso contribuiu na vida dele? Quando ele passou por todo aquele processo, quando ele assumiu o governo, ele não se abalou com qualquer coisa, porque ele estava preparado. Ele estava preparado porque ele conseguiu aproveitar todo o ensinamento que ele teve no trajeto de vida até ele chegar aonde ele chegou. Entende, gente? Então, assim, tudo que acontece na sua vida, você não sabe o porquê. Até o de que vocês podem dizer ruim, de negativo, pode ser que venha para contribuir na sua vida. Tem uma metáfora que eu acho fantástica, que é o do servo e o do rei. Esse rei, ele adorava caçar. Ele caçava. E em uma dessas caças, e ele tinha esse servo que tudo ele agradecia. Tudo ele agradecia a Deus, tudo para ele tinha algum benefício. Ele não conseguia ver, nem nas piores coisas, ele não conseguia ver algo de negativo. E uma vez, nessas caças dele, uma fera muito perigosa acabou atacando eles e o rei, e acabou comendo um dedo do rei. E o rei ficou com muita raiva, muito revoltado, e foi para casa. E o servo do lado dele falando: não, rei, agradece, porque só foi um dedo. Vê, você poderia ter perdido sua vida, ou ter perdido um braço inteiro, ou uma perna inteira. E o rei começou a ficar com raiva desse servo, porque tudo ele viu o lado bom e tudo ele tinha que agradecer. E aí o rei, com raiva, né, falou: você está falando isso porque o dedo não é seu. E aí ele falou assim: mas mesmo assim agradeça, a gente não sabe, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, e um propósito de algo bom que vai acontecer. O rei, com raiva, mandou que prendesse esse servo. O servo, ele foi agradecendo, né? Ele falou: que bom, eu vou ser preso. Ele começou a agradecer porque ele quer ter tempo para meditar, para estudar, para ler. Agora houve um barulho forte. Ele ia ter tempo para se aprofundar, para entrar em conexão com ele mesmo, e ele foi agradecendo. E aí, gente, uma determinada vez o rei foi para uma caça novamente. Só que quando ele foi caçar, ele acabou sendo capturado por uma tribo de... Como é que chama aquelas pessoas? Canibais. Por uma tribo de canibais. E aí eles pegaram o rei, prenderam o rei e iriam usá-lo, né? Iria pegar o rei para sacrificá-lo, para fazer de oferendas para os deuses dele. E aí ele estava lá, né, na situação que ele ia já entrar em sacrifício, e um dos canibais olhou ele por inteiro e viu que ele estava faltando um dedo. Aí ele falou: opa, não podemos dar essa pessoa em sacrifício porque ele está incompleto, né? Para fazer oferenda para Deus tem que ser completo. E aí eles liberaram o rei e ele não foi sacrificado. E aí o rei lembrou do que o servo falou para ele e chegou lá, nossa, muito feliz, e mandou com que libertassem o servo. E quando chamou o servo, ele: servo, você tem razão, você disse que a gente tinha que agradecer porque só foi um dedo, porque se eu tivesse com esse dedo, eles teriam me sacrificado e hoje eu não estaria mais aqui. E aí o servo falou: tá vendo, rei, tudo a gente tem que agradecer. Aí o rei, gente, mais uma vez, porque a mente da gente começa a provocar isso. Aí o rei perguntou: mas tem algo errado aí? Esse teu Deus, para quem você vive agradecendo, ele é um pouquinho injusto.
E aí o servo disse, não, por que ele é injusto? Né? Porque você não foi morto, porque você não tinha o dedo, faltava um dedo, eles queriam ser completo. E aí ele falou assim, porque se ele sabia que você tinha razão, por que ele permitiu que eu prendesse você? Aí o servo falou, se o senhor não tivesse me prendido, eu iria acompanhá-lo. E como você estava faltando um dedo, eu tenho todas as partes completas do meu corpo. Quem seria sacrificado no seu lugar seria eu. Aí o rei realmente compreendeu que tudo na vida tem um propósito. E sempre um propósito que sempre vai trazer o bem. Então, gente, por toda situação que você passa na sua vida, que você esteja passando para a sua vida, por mais difícil que seja, tem um propósito muito mais grandioso e muito mais benéfico que está por vir. E talvez por você estar apenas observando a situação, você não consiga compreender isso. Há mistérios que a gente jamais vai entender. Entende? Ficou claro para vocês? Gente, pode falar, viu? Tendo dúvidas, podem deixar aqui. É igual a história também do Steve Jobs. Acho que é assim que fala o nome. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele nasceu de uma família bem... De uma família não, né? Na verdade, tinha complicações na família. Parece que naquela época a mulher não poderia ter filho, não podia abortar, não poderia ter filho sozinha, né? Ela tinha que ser casada e não podia abortar. E a mãe dele decidiu dar ele para adoção. Só que ela queria dar ele para adoção para alguém que tivesse dinheiro, que tivesse condições de pagar uma faculdade para ele. E aí ela encontrou um casal que adotou ele. Depois ela descobriu que esse casal era pobre, que não ia ter condições. E aí ela foi lá tentar tirar ele, né? E disse que queria que ele fosse adotado por uma família que tivesse recursos, que tivesse condições de pagar uma faculdade para ele, porque ela, se ficasse com ele, ela não teria condições. Ou seja, ela estava querendo um propósito para a vida dele. Lógico, é mãe. E aí a família já tinha pego amor à criança e falou assim que não se preocupasse, que eles iam fazer de tudo para que ele fizesse uma faculdade. E assim foi feito. Essa família juntou todo o dinheiro que tinha para pagar uma faculdade para ele. E aí quando ele chegou lá na faculdade, ele não sentia que era aquilo que fazia ele feliz. Ou seja, aquele não era um propósito dele. E ele ainda ficou tentando por algum tempo, por conta da mãe e por conta da família que tinha abrido mão de tantas coisas para pagar a faculdade para ele. E até que ele decidiu abandonar, né? E aí ele passou por muitas dificuldades, ele acabou morando na rua, mas era uma pessoa que ele aproveitou toda essa situação para ele, né, desenvolver a aprendizagem dele, do autoconhecimento dele, de tudo que ele absorveu e trouxe pra gente. E ele até morou na rua, gente. Ele comia resto de comida, ele pegava comidas em alguns locais que eles faziam essa distribuição para as pessoas. Mas vejam, o que ele sentia, o propósito dele não era fazer a faculdade. Porque aquilo não estava trazendo felicidade para ele. Porque o seu propósito sempre vai trazer muita felicidade para você. Independente do que seja, independente da situação que você está passando, o seu propósito sempre vai trazer a sensação de bem-estar. E quando você desenvolve o seu propósito, quando você tem essa sensação de bem-estar, todas as coisas começam a trabalhar para que o seu objetivo seja atingido. Logicamente, gente, que eu trouxe a história dele só para vocês perceberem o propósito, tanto do rei e o dele, né? E vocês percebam que são situações diferentes, e uma é uma situação muito mais dramática, e que são situações que você vai passar e que vai contribuir para que a sua evolução aconteça até que você consiga atingir o seu propósito de vida. E às vezes o seu propósito de vida não é essa grandiosidade que vocês pensam que é. Às vezes é algo muito mais simples, mas que pode alcançar muito mais pessoas.
Entende? Quando você começa a se permitir e aprender a situação que você está vivendo, você começa a perceber em que você pode contribuir para o mundo, em que você pode contribuir para uma pessoa. Geralmente eu falo que eu fico muito, mas muito feliz quando alguém faz algum processo comigo, como desafio ou uma terapia, ou às vezes uma mentoria, faz qualquer coisa comigo e ela começa a ter muito mais clareza. Porque se eu conseguir transformar a vida dessa pessoa, por mínimo que seja, eu sei que ali ela vai dar outros passos adiante e a partir disso ela vai conseguir contribuir para que outras pessoas consigam o que ela também conseguiu. Ou seja, transformar a vida de outras pessoas. Então, às vezes você pensa que o que você faz é pouco, ou às vezes o que você pensa que você sabe não vai ajudar o outro, mas às vezes o mínimo que você sabe é o pontapé inicial para outra pessoa que não sabe nem isso. E aí você começa a perceber o seu propósito. Porque às vezes o seu propósito está apenas em dar um primeiro passo aqui. Esse primeiro passo para você chegar lá no seu último degrau da escadaria. Você só não vai conseguir subir de uma vez, porque se você subir de uma vez, pode ser que você tenha que descer vários degraus, né, de lá para cá. E aí você vai ter que fazer o percurso todo novamente. E aí muitas pessoas, né, acabam falando, certo, Gaia, eu vou e volto. Por quê? Porque você não está prestando atenção no que você tem que aprender. Porque tudo que acontece na sua vida tem um processo de aprendizagem por trás. Se você aprendeu, você não passa mais por esse processo. É simples assim, tá bom? Então, gente, acho que era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês a respeito do propósito de vida. Ficou claro para vocês? Lembrando, amores, que amanhã tem live lá. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas tem live no meu YouTube às 8 horas da noite. E vai ter aqui uma durante o dia. Eu ainda não sei o horário, porque por conta do desafio eu vou ter que fazer aqui uma live aqui também. Gente, para finalizar, deixa eu falar para vocês. Quem quiser participar do desafio Exercite a Gratidão 12 dias, já está aberto. Quer informações, fala comigo no direct. E aí eu passo todas as informações para vocês. E também quem quiser participar do Clube do Livro, peça e será atendido. Tem a informação na link, tem o contato na bio, mas podem entrar em contato e falar comigo no direct, que eu falo direto com vocês e explico como é que acontece, tá bom? No desafio de 12 dias, são 12 dias de exercício. Esse exercício ele tem uma lógica, ele tem uma coerência, começa primeiro desenvolvendo você e aí a gente vai evoluindo isso gradativamente, você percebe a sua evolução nesse processo. Depois você vai ter acesso a todas essas gravações durante um período para que você repita isso, porque quanto mais você repete, mais você fica menos preso às atividades e começa a desenvolver a gratidão de forma muito fácil, né? Porque você começa a apreciar com muito mais facilidade. Teremos 2 aulas, né, via Zoom, só para os alunos. E aí lá eu vou passando as dicas, outras dicas também. Vou passando também meditações para que você desenvolva, né? E faça essa reprogramação mental, né, transforme a sua vida e consiga aplicar isso na sua vida diariamente, não só os 12 dias. E o Clube do Livro serão 10 encontros onde eu vou abordar e trazer todo o conhecimento deste livrinho aqui. Gente, esse livro, se você quer aprender como se alinhar energeticamente com o universo, com a sua fonte criadora, e aí você começar a fazer com que a lei da atração, porque a lei da atração nada mais é do que um alinhamento energético com Deus, com o universo, com a fonte criadora. E aí quando você começa a compreender isso, você consegue fazer com que tudo
conspire ao seu favor. E aí você faz com que a lei da atração realmente atraia tudo que você deseja para sua vida. É fantástico esse livro, tá? Para quem quiser, ele é tanto um livro que ele traz muito autoconhecimento, porque você começa a perceber como é que você modifica os seus padrões vibracionais, como é que você modifica os seus padrões de pensamentos negativos, e aí você vai se alinhando. Logicamente que a gente sabe que nós somos seres humanos, às vezes a gente sai dessa frequência e é normal, você só não pode continuar com essa frequência negativa por muito tempo, porque senão é mais coisas dessa situação negativa que vai vir para vocês. Então, seres gratos, fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Paulinha, Selma, tá vendo, Selma? Tô aqui, firme e forte. Amanhã eu vou ter que me virar nos 30. Segunda-feira também tem live, gente, que essa já é programada minha. Toda segunda-feira, às 7h15, nós temos live aqui no canal. Que aí eu não leio esse livro, tá? Não é um clube do livro desse livro, não. Eu só trago trechos desse livro, ensinamentos dele, para que você comece a ter clareza de como é que a sua mente, como é que seu subconsciente funciona. Então, toda segunda, às 7h15 da manhã, eu trago algum conteúdo deste livro aqui, que para mim também foi muito esclarecedor e ele foi um divisor de águas na minha vida. Então, seres gratos, muito obrigada por cada um de vocês que tiveram por aqui. Compartilha essa live com alguém que vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Eu finalizo por aqui e quem quiser saber mais informações sobre... gente, tem novidade chegando. Eu até anotei aqui, esqueci. Em abril, eu ainda não lancei, mas em abril eu vou lançar workshop Você se alinhando com a energia do dinheiro e o Ho'oponopono para todos. O Ho'oponopono para todos vai ser um mini curso, tá? Porque eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em compreender como é que o Ho'oponopono funciona na prática na sua vida. E aí quando você tem esse entendimento, geralmente eu falo assim, não precisa entender não, só faz. Mas se a maioria das pessoas forem como eu, que quer entender, então eu indico fazer esse mini curso também. Então eu fico por aqui, beijos no coração de vocês e até amanhã, gente.